E se eu te contasse que existe um diálogo entre Jesus e Maria Madalena, que você nunca ouviu? Uma conversa íntima, profunda, reveladora, que foi preservada por mais de 1500 anos em um lugar que o mundo ocidental ignorou completamente. Uma troca de palavras tão extraordinária que as autoridades religiosas do Ocidente decidiram que você não deveria conhecer. Esse diálogo existe. Ele está preservado nas tradições da Bíblia etíope. E o que ele contém desafia tudo o que você achava que sabia sobre a relação entre Jesus e sua discípula mais próxima. Maria Madalena não foi apenas mais uma seguidora no meio da multidão. Os próprios evangelhos canônicos a destacam. Foi liberta de 7 demônios. Permaneceu aos pés da cruz quando os apóstolos fugiram. Foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. Foi a primeira enviada a proclamar a notícia mais importante da história. Mas o que os evangelhos canônicos apenas sussurram, as tradições etíopes desenvolvem com riqueza de detalhes, diálogos completos, revelações profundas, ensinamentos que Jesus teria compartilhado exclusivamente com ela, reconhecendo-a como a discípula cujo coração estava mais preparado para desvendar os mistérios do reino. Por que essas tradições foram preservadas só na Etiópia? Por que o resto do mundo cristão as desconhece? O que elas continham que as tornou tão incômodas para as estruturas de poder que ditaram o que era sagrado e o que deveria ser esquecido? As respostas para essas perguntas nos levarão a um dos capítulos mais fascinantes e menos divulgados da história do cristianismo. Um capítulo que envolve manuscritos antigos, monastérios em montanhas inacessíveis, tradições orais transmitidas de geração em geração, e uma mulher cuja importância foi sistematicamente minimizada durante séculos. Hoje vamos explorar o diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena. Vamos descobrir o que os textos etíopes realmente dizem. Vamos examinar as evidências que apoiam a antiguidade dessas tradições. E vamos entender por que esse conhecimento foi guardado em um só lugar, enquanto o resto do mundo o perdia. Não estamos aqui para criar sensacionalismo barato ou inventar teorias sem pé nem cabeça. Estamos aqui para explorar tradições reais, preservadas por uma igreja real, veneradas por milhões de crentes por mais de 1,5 milênio. A Igreja Ortodoxa Etíope não é uma seita marginal ou uma invenção moderna. É uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, com raízes que remontam ao século IV. Sua Bíblia contém textos que outras tradições marginalizaram. Suas tradições preservam memórias que outras esqueceram. O diálogo entre Jesus e Maria Madalena é uma dessas memórias preservadas. Não como mera curiosidade histórica, mas como tradição viva, lida em liturgias, estudada em seminários, venerada pelos fiéis. Você está pronto para mergulhar no que Jesus e Maria Madalena disseram, segundo essas tradições milenares? Tem curiosidade de explorar revelações que o mundo ocidental suprimiu? Está preparado para encontrar uma Maria Madalena completamente diferente daquela que te ensinaram? Porque o que vem a seguir transformará sua compreensão dessa mulher extraordinária e de sua relação com o Mestre. E uma vez que você conhecer essas tradições, nunca mais vai ler os evangelhos da mesma forma. O diálogo secreto está prestes a ser revelado. As palavras guardadas por séculos estão prestes a ser ouvidas. Vem comigo nessa jornada extraordinária. Para compreender o diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena preservado nas tradições etíopes, precisamos primeiro entender o contexto extraordinário da igreja que o guardou. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo é uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Segundo a tradição, o cristianismo chegou à Etiópia no século I com a conversão do eunuco etíope, mencionado nos Atos dos Apóstolos. A evangelização sistemática ocorreu no século IV com Frumêncio, consagrado bispo por Atanásio de Alexandria. Mas a conexão da Etiópia com as tradições bíblicas é ainda mais antiga. Os etíopes reivindicam descendência do rei Salomão e da rainha de Sabá. Seu livro nacional, o Quebra Nagast, narra como a Arca da Aliança foi levada à Etiópia, onde, segundo os fiéis, permanece guardada até hoje. Essa identidade como povo escolhido, herdeiro direto das promessas divinas, moldou profundamente o cristianismo etíope. Sua Bíblia não é apenas uma tradução de cânones ocidentais. É uma coleção distintiva que inclui textos que outras tradições rejeitaram. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus
e outros escritos que preservam tradições do judaísmo do Segundo Templo e do cristianismo primitivo. O isolamento geográfico da Etiópia foi crucial para essa preservação. As montanhas etíopes, algumas com mais de 4.000 metros de altura, criaram uma barreira natural. As decisões dos concílios ocidentais não tinham automaticamente autoridade sobre essas comunidades. Quando Roma marginalizava certos textos, a Etiópia podia continuar venerando-os. As tradições sobre Maria Madalena que a Etiópia preservou provêm desse contexto de independência e antiguidade. Não são invenções etíopes tardias. São tradições herdadas do cristianismo primitivo que em outros lugares foram suprimidas, mas que nas montanhas africanas encontraram refúgio. Maria Madalena ocupa um lugar especial na devoção etíope. É celebrada com festas próprias. Suas imagens aparecem em manuscritos iluminados. Sua história é contada em homilias e tradições orais. Não é uma figura menor, mas uma santa venerada cujo testemunho é considerado fundamental. O título, Apóstola dos Apóstolos, que a tradição etíope lhe confere, reconhece sua precedência temporal. Antes que qualquer apóstolo pregasse, Maria Madalena anunciou a ressurreição. Sua missão antecedeu e fundamentou todas as demais. Esse reconhecimento, comum no cristianismo oriental, foi minimizado no Ocidente, mas preservado na Etiópia. Os textos etíopes que contêm tradições sobre Maria Madalena incluem versões geês de obras conhecidas em outros idiomas, mas também desenvolvimentos que podem ser únicos dessa tradição. O geês, língua litúrgica etíope, preservou textos que em grego ou latim simplesmente sumiram. Os monastérios etíopes funcionaram como fortalezas de conservação. Em lugares por vezes inacessíveis, comunidades de monges dedicaram gerações a copiar manuscritos sagrados. Essa tradição escribal garantiu a sobrevivência de textos que de outro modo se teriam perdido completamente. A relação entre Jesus e Maria Madalena, segundo as tradições etíopes, não é a imagem distorcida que o Ocidente desenvolveu. A equivocada fusão com a pecadora arrependida, promovida por Gregório Magno no século VI, nunca foi aceita na Etiópia. Sua Maria Madalena é a discípula devota, a testemunha privilegiada, a receptora de revelações. Se essa viagem pelas tradições etíopes e por Maria Madalena já está abalando o que você pensava saber, imagine o que ainda falta desvendar. Este canal existe para desenterrar as verdades preservadas em tradições que o mundo insiste em ignorar, para resgatar o conhecimento guardado em lugares inesperados. Junte-se a essa comunidade de exploradores clicando no botão de inscrição. Não prometemos respostas fáceis, mas sim uma jornada honesta rumo a verdades que merecem vir à tona. Agora, bora continuar desvendando o que esses textos extraordinários têm a nos dizer. As tradições preservadas na Etiópia e em textos associados revelam um diálogo entre Jesus e Maria Madalena, que vai muito além do que os evangelhos canônicos registram. Os textos conhecidos como o Evangelho de Maria, preservados em manuscritos coptas, mas que representam o tipo de tradição que a Etiópia ajudou a guardar, nos revelam um cenário extraordinário. Após a ressurreição, os discípulos estão abalados, com medo, sem saber o que fazer. É Maria Madalena quem os acalma e quem começa a revelar-lhes ensinamentos que o Senhor lhe comunicou em particular. Segundo esses textos, Jesus teria dito a Maria: "Bem-aventurada és tu, que não te perturbaste ao me ver. Pois onde está a mente, ali está o tesouro." Essa afirmação estabelece a firmeza espiritual de Maria, sua capacidade de receber revelações sem se perturbar, sua preparação para mistérios que outros não conseguiriam suportar. Maria então pergunta ao Senhor como o visionário percebe a visão. A resposta atribuída a Jesus é profunda. Não vê através da alma, nem através do espírito, mas a mente que está entre os dois é que capta a visão. Esse ensinamento sobre a natureza da percepção espiritual situa o conhecimento além das categorias ordinárias. Não é a alma emocional nem o espírito abstrato, mas algo intermediário, a mente contemplativa, o que permite acessar as realidades superiores. O diálogo continua com Maria, revelando aos outros discípulos o que Jesus lhe mostrou sobre a ascensão da alma.
A alma deve atravessar diferentes poderes que tentam detê-la: o desejo, a ignorância, a ira. A cada poder, a alma responde com afirmações de sua verdadeira natureza, de sua libertação, de sua origem celestial. O desejo diz à alma: não te vi descer, mas agora te vejo ascender. Por que mentes, se me pertences? A alma responde: eu te vi, mas tu não me viste nem me reconheceste. Te servi como vestimenta e não me conheceste. Essa imagem da alma servindo ao desejo como vestimenta sugere que as paixões foram uma aparência temporal, não uma identidade verdadeira. A alma reconhece ter experimentado o desejo, mas não ser definida por ele. Essa compreensão permite a libertação. A ignorância questiona a alma de maneira similar. A alma responde: julgas, mas não foste julgada. Governaste, mas não foste governada. Não me conheceste, mas eu te conheci. Foste minha vestimenta, e embora me vestisse, não me conheceste. Finalmente, a ira, em suas 4 formas: escuridão, desejo de morte, reino da carne e sabedoria irada, confronta a alma, mas a alma que compreendeu sua natureza as transcende e encontra o repouso no silêncio. Esses ensinamentos, atribuídos a revelações que Jesus compartilhou com Maria, descrevem um caminho de libertação interior. A alma humana pode atravessar os poderes que a amarram porque sua natureza verdadeira é superior a eles. O conhecimento dessa verdade é a chave da libertação. A Pistis Sophia, outro texto que a tradição oriental preservou, expande ainda mais o papo. Nele, Maria Madalena faz mais perguntas que qualquer outro discípulo. Jesus a elogia repetidamente. Bem-aventurada és entre todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. Esses elogios não são apenas uma cortesia vazia. Reconhecem uma capacidade espiritual que distingue Maria. Sua compreensão excede a dos outros discípulos. Seu coração está mais orientado para os mistérios do reino. Por que essas tradições foram suprimidas no Ocidente? Investigações sugerem que a proeminência de Maria Madalena como autoridade espiritual não se encaixava nas estruturas patriarcais emergentes. Os ensinamentos sobre a ascensão da alma tinham afinidades com grupos gnósticos que a ortodoxia rejeitava veementemente. A diversidade que esses textos representavam ameaçava a unidade doutrinária que os concílios tanto almejavam. Para compreender verdadeiramente o diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena, precisamos examinar conceitos fundamentais que frequentemente são mal interpretados. O primeiro conceito crucial é o de conhecimento ou gnose. No contexto desses textos, não se refere a mera informação intelectual, mas a uma experiência transformadora. Conhecer nesse sentido é ser modificado pelo que se conhece. Maria Madalena conhece porque foi transformada por seu encontro com o ressuscitado. Os textos distinguem entre conhecimento ordinário e conhecimento salvífico. O primeiro pode ser acumulado sem mudar a pessoa. O segundo transforma radicalmente quem o recebe. O diálogo entre Jesus e Maria transmite esse segundo tipo de conhecimento. Quando Jesus revela a Maria os mistérios da ascensão da alma, ele não está simplesmente fornecendo informações abstratas. Está comunicando uma compreensão que, ao ser recebida genuinamente, liberta. O conhecimento e a libertação são inseparáveis nessa visão. O segundo conceito fundamental é o de discípulo perfeito. Os textos que honram Maria Madalena a apresentam como um modelo de discipulado, não uma exceção. O que ela alcançou está ao alcance de outros. Seu exemplo inspira mais que intimida. A perfeição nesse contexto não significa ausência de faltas, mas plenitude de orientação. O coração de Maria está completamente orientado para o reino. Essa orientação total é a perfeição que Jesus reconhece e elogia. Os outros discípulos, nesses textos, frequentemente aparecem confusos, com medo, céticos. Maria os acalma, os guia, os ensina. Seu papel não é subordinado, mas de liderança. É mestra porque recebeu ensinamento superior. O terceiro conceito que merece atenção é o de silêncio, como meta espiritual. A alma que atravessou os poderes alcança o repouso no silêncio. Esse silêncio não é vazio, mas plenitude.
É o cessar das perturbações, o fim das interrogações, a paz que transcende o entendimento. O diálogo, paradoxalmente, leva ao silêncio. As palavras de Jesus a Maria a preparam para o que está além das palavras. A comunicação verbal é meio, não fim. O destino é a quietude, onde o conhecimento é completo. O quarto conceito-chave é a natureza da alma nesses textos. A alma não é apenas a contraparte do corpo, é o princípio da vida que pode estar amarrado por poderes inferiores ou liberto para ascender à sua origem. O desejo, a ignorância, a ira não são externos à alma. São condições de uma alma não libertada. A viagem de ascensão não é um movimento espacial, mas uma transformação qualitativa. A alma que reconhece sua natureza verdadeira já não está amarrada, embora permaneça no mesmo lugar. O ensinamento de Jesus a Maria revela à alma sua própria natureza. Esse conhecimento de si mesma é o fundamento da libertação. Não se requer uma viagem exterior, mas um reconhecimento interior. Maria recebe esse conhecimento e o transmite a outros. Acabamos de ver como conceitos fundamentais como gnose, discípulo perfeito, silêncio e alma nos ajudam a entender o diálogo entre Jesus e Maria Madalena. Mas me pergunto, qual dessas revelações te pegou de jeito? Você já sacava que o conhecimento nesses textos significa transformação, e não só informação? Você tinha a ideia da imagem da alma atravessando poderes para encontrar o repouso? Compartilhe nos comentários. Adoro ler as reflexões de vocês, e quem sabe, talvez seu comentário dê o gancho para o próximo tema que explorarmos juntos. Agora, bora aprofundar ainda mais nesses mistérios. Para mergulhar de vez no diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena, precisamos entrar de cabeça no mundo do cristianismo primitivo, onde essas tradições se originaram. O século I e o II foram uma época de efervescência espiritual extraordinária. O movimento de Jesus estava definindo sua identidade, desenvolvendo seus ensinamentos, explorando as implicações de sua fé. Não havia ainda uma ortodoxia única, nem um cânon fechado. Múltiplas vozes alimentavam a tradição emergente. Nesse contexto, as tradições sobre Maria Madalena floresceram em diversas direções. Algumas comunidades enfatizavam seu papel como testemunha da ressurreição. Outras desenvolviam sua relação especial com Jesus. Outras mais a apresentavam como receptora de revelações que complementavam ou expandiam os ensinamentos públicos do Mestre. As comunidades frequentemente chamadas gnósticas foram particularmente devotas de Maria Madalena. Para elas, o conhecimento salvador incluía ensinamentos esotéricos, comunicados a círculos seletos, preservados em textos que as comunidades majoritárias acabariam por marginalizar. Mas seria um erro crasso identificar a veneração de Maria Madalena exclusivamente com o gnosticismo. Até autores que seriam considerados ortodoxos a homenageavam. Hipólito de Roma a chamou de apóstola dos apóstolos. Orígenes a discutiu com respeito. A proeminência de Maria não era propriedade de nenhuma facção. O mundo mediterrâneo do século I já conhecia diversos modelos de autoridade espiritual feminina. Profetisas, sacerdotisas, mestras. As mulheres exerciam papéis religiosos relevantes em múltiplas tradições. O cristianismo primitivo, com sua mensagem relativamente igualitária, não excluiu as mulheres da liderança inicialmente. As cartas autênticas de Paulo mencionam mulheres que colaboravam no Evangelho. Priscila ensina a Apolo. Febe é diaconisa. Júnia é chamada de proeminente entre os apóstolos. Esse contexto torna compreensível que tradições sobre Maria Madalena como mestra autoritativa circulassem e fossem aceitas. As comunidades que preservaram os diálogos entre Jesus e Maria provavelmente valorizavam a experiência mística direta, a revelação pessoal, o conhecimento transformador. Essas comunidades existiram no Egito, na Síria, talvez em outras regiões. Seus textos, embora eventualmente marginalizados, preservam tradições genuinamente antigas. A Etiópia, quando recebeu o cristianismo, herdou tradições que incluíam essa proeminência de Maria Madalena. Sua conexão com Alexandria, centro de um cristianismo diverso e especulativo, facilitou a transmissão de textos e tradições que em outras partes seriam suprimidos. O Ge'ez etíope traduziu textos do grego e do copta. Essas traduções preservaram o que os originais perdidos continham.
Quando os manuscritos gregos desapareceram, as versões etíopes permaneceram, copiadas incansavelmente geração após geração em monastérios remotos. A tradição oral complementou a escrita. Histórias sobre Maria Madalena, sobre seus diálogos com Jesus, sobre seus ensinamentos aos discípulos, foram transmitidas de mestres a estudantes, de pregadores a fiéis. Essa tradição viva pode guardar elementos não capturados em nenhum texto conhecido. O isolamento etíope protegeu essas tradições dos processos de homogeneização que atingiram o cristianismo mediterrâneo. Quando os concílios decidiam o que era ortodoxo e o que era herético, a Etiópia podia manter seu patrimônio herdado sem pressões para se conformar. A história do diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena pode ser narrada como uma história de florescimento, supressão e redescoberta. Nos primeiros séculos do cristianismo, tradições sobre Maria Madalena como receptora de revelações especiais corriam soltas. Os textos que as preservavam eram copiados, lidos, venerados. Não eram marginais nem suspeitos, mas parte do patrimônio espiritual comum. O Evangelho de Maria, a Pistis Sophia, as tradições sobre diálogos pós-ressurreição. Tudo isso existia em comunidades que se consideravam genuinamente cristãs. A diversidade era a regra, não a exceção. Diferentes comunidades honravam diferentes textos, enfatizavam diferentes aspectos da tradição. A mudança veio com a institucionalização do cristianismo. Quando a fé se tornou religião imperial, pintou a necessidade de definir a ortodoxia. Que textos eram verdadeiramente sagrados? Quais deveriam ser rejeitados? Quem tinha autoridade para decidir? Os concílios que abordaram essas questões operavam sob múltiplas pressões. A unidade do império exigia uma religião unificada. As estruturas episcopais emergentes buscavam consolidar o poder e a autoridade. Eles precisavam controlar quem ensinava o quê. Textos que apresentavam modelos alternativos de autoridade se mostravam problemáticos. As tradições sobre Maria Madalena como mestra com autoridade ameaçavam as estruturas que estavam surgindo. Se uma mulher havia recebido revelações superiores às dos apóstolos homens, o que isso significava para as hierarquias eclesiásticas masculinas? A resposta foi marginalizar esses textos. A associação com grupos gnósticos acelerou o processo de marginalização. Quando o gnosticismo foi definido como heresia, tudo o que era associado a ele passou a ser visto com suspeita. Os textos que honravam Maria Madalena foram rejeitados, assim como outros ensinamentos tidos como desviantes. No Ocidente, a marginalização se consolidou com a distorção. A Maria Madalena apóstola se tornou a Maria Madalena prostituta arrependida. A mestra com autoridade se transformou em pecadora redimida. A fusão equivocada com outras figuras evangélicas, promovida por Gregório Magno, selou essa transformação. Por mais de 1000 anos, essa imagem distorcida dominou o Ocidente. A arte a representava com símbolos de seu suposto passado pecaminoso. Os sermões a utilizavam como exemplo de arrependimento, não de autoridade espiritual. O diálogo secreto foi completamente esquecido. Na Etiópia, enquanto isso, as tradições antigas perduravam. Não houve fusão com a pecadora. Não houve redução a uma figura passiva. Maria Madalena permaneceu como apóstola dos apóstolos, testemunha privilegiada, receptora de revelações. A redescoberta ocidental começou no século XX. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, revelaram textos que o Ocidente havia esquecido. O Evangelho de Maria, embora fragmentário, evidenciou uma tradição radicalmente diferente. A pesquisa acadêmica subsequente reconstruiu a Maria Madalena histórica. A identificação com a pecadora foi refutada. Sua importância no movimento de Jesus foi reconhecida. Os diálogos preservados em textos antigos foram seriamente estudados. A Igreja Católica, em 2016, elevou a celebração de Maria Madalena à categoria de festa, reconhecendo seu papel como apóstola dos apóstolos. Após séculos de distorção, o Ocidente começava a resgatar o que a Etiópia jamais esqueceu. A história do diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena envolve múltiplas distorções que precisamos identificar para ter acesso às tradições mais antigas.
A primeira e mais grave distorção foi a fusão de Maria Madalena com a pecadora anônima de Lucas. Essa mulher, descrita como pecadora da cidade, unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas. Nada em Lucas sugere que seja Maria Madalena. São personagens completamente distintos no relato evangélico. No entanto, Gregório Magno, no século VI, as identificou como a mesma pessoa. Essa fusão, sem fundamento textual, criou a imagem da prostituta arrependida que dominou o Ocidente por mais de 1000 anos. A distorção não foi acidental. Servia para reduzir a autoridade de uma mulher cuja proeminência se mostrava incômoda. A segunda distorção foi a fusão com Maria de Betânia. Essa Maria, irmã de Lázaro e Marta, também ungiu Jesus e se sentou a seus pés para ouvir. Combinar essas figuras acrescentava confusão, mas permitia certos desenvolvimentos narrativos convenientes. A terceira distorção foi a sexualização moderna de seu relacionamento com Jesus. Romances contemporâneos a apresentam como esposa ou amante de Jesus, mãe de seus filhos, guardiã de linhagens secretas. Embora essas narrativas sejam populares, elas pouco têm a ver com os textos antigos reais. Os textos que falam do amor especial de Jesus por Maria utilizam linguagem espiritual, não romântica. Quando a Pistis Sophia afirma que Maria é amada mais que os outros discípulos, refere-se à sua compreensão espiritual superior, não a uma atração física. Ler romance, onde os textos descrevem discipulado, distorce fundamentalmente seu significado. A quarta distorção é a apropriação conspiratória. Certa literatura popular apresenta o diálogo secreto como evidência de conspirações vaticanas, conhecimentos ocultados por elites malignas, verdades suprimidas por motivos sinistros. Embora essas narrativas, ainda que divertidas, simplifiquem excessivamente processos históricos complexos. A marginalização das tradições sobre Maria Madalena não foi uma conspiração centralizada. Foi um processo gradual, resultado de muitas decisões tomadas por razões diversas em contextos distintos. Algumas dessas razões envolviam gênero e poder. Outras envolviam definições de ortodoxia. Outras ainda envolviam política eclesiástica. A quinta distorção é a idealização excessiva na direção oposta. Algumas leituras contemporâneas apresentam Maria Madalena como uma líder feminista avant la lettre, à frente de um cristianismo igualitário suprimido pelo patriarcado. Embora haja elementos verdadeiros nessa perspectiva, a simplificação não faz justiça à complexidade histórica. O cristianismo primitivo não era simplesmente igualitário versus patriarcal. Era diverso de maneiras que não se encaixam facilmente em categorias modernas. Maria Madalena era importante, mas as razões de sua importância não eram idênticas às que hoje valorizamos. Resgatar o diálogo secreto exige uma navegação cuidadosa entre todas essas distorções. Precisamos rejeitar a imagem de prostituta arrependida. Precisamos evitar sexualizações indevidas. Precisamos resistir a teorias conspiratórias. Precisamos não impor agendas contemporâneas. A tradição etíope oferece uma perspectiva valiosa justamente por ter escapado de várias dessas distorções. Sua Maria Madalena não é prostituta porque nunca adotou essa identificação. É apóstola porque essa tradição se preservou. Mas tampouco é figura de fantasias modernas. Os textos etíopes merecem ser lidos em seus próprios termos, não como confirmação de teorias preconcebidas. O que revelam sobre o diálogo entre Jesus e Maria é suficientemente extraordinário sem a necessidade de adicionar distorções. As evidências que apoiam a existência de tradições antigas sobre diálogos especiais entre Jesus e Maria Madalena são substanciais e diversas. A primeira evidência vem dos próprios evangelhos canônicos. Os 4 evangelhos dão proeminência a Maria Madalena nos relatos da paixão e ressurreição. João desenvolve um diálogo direto entre ela e o ressuscitado. Este é um ponto de partida sólido. O fato de uma mulher ser apresentada como a primeira testemunha da ressurreição é historicamente significativo. No mundo antigo, o testemunho feminino tinha menos valor legal que o masculino. Se os primeiros cristãos tivessem inventado a história, provavelmente teriam colocado um homem como primeira testemunha. A presença de Maria sugere uma memória genuína. A segunda evidência vem das descobertas de Nag Hammadi.
Os manuscritos coptas encontrados em 1945 incluem o Evangelho de Maria, que apresenta diálogos extensos entre Jesus e Maria Madalena. Embora o manuscrito de Nag Hammadi date do século IV, o texto que ele copia é mais antigo. Os especialistas datam a composição original dos séculos segundos. Isso demonstra que tradições sobre diálogos especiais circulavam precocemente. Não são invenções tardias. A terceira evidência é a Pistis Sophia, um texto copta extenso que apresenta Maria Madalena como a principal interrogadora de Jesus ressuscitado. Nesse texto, ela faz mais perguntas que qualquer outro discípulo e recebe elogios repetidos por sua compreensão. As frases atribuídas a Jesus na Pistis Sophia são notáveis. Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres da terra, porque serás a plenitude das plenitudes. E tais expressões refletem uma veneração profunda que não poderia ter surgido do nada. A quarta linha de evidências vem dos padres da Igreja. Hipólito de Roma, no século III, chama Maria Madalena de Apóstola dos Apóstolos. Esse título, que reconhece sua precedência como proclamadora da ressurreição, provém de um bispo reconhecido, não de grupos marginais. Orígenes, Clemente de Alexandria e outros autores patrísticos mencionam Maria Madalena com respeito. Embora nem todos aceitassem os textos mais elaborados sobre ela, sua importância básica era amplamente reconhecida. A quinta evidência é a tradição etíope contínua. A Igreja etíope tem venerado Maria Madalena ininterruptamente por mais de 15 séculos. Sua festa é celebrada. Suas imagens aparecem em manuscritos. Sua história é ensinada e pregada. Os manuscritos etíopes específicos que contêm material sobre Maria Madalena estão sendo catalogados e estudados. Alguns preservam versões GEs de textos conhecidos. Outros podem conter desenvolvimentos únicos. O corpus completo ainda não foi plenamente analisado. A tradição oral etíope complementa os textos escritos. Histórias que não aparecem em nenhum manuscrito conhecido circulam em comunidades devotas. Essa tradição viva pode preservar ecos de tradições mais antigas. Exploramos evidências fascinantes sobre o diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena. Mas agora eu queria saber, de onde você está vendo este vídeo? De que país ou cidade você nos acompanha nesta jornada de conhecimento sobre as tradições ocultas do cristianismo? Escreva sua localização nos comentários. É fascinante ver como pessoas de todo o mundo buscam as mesmas respostas sobre os mistérios da fé. E agora, vamos a um dos capítulos mais reveladores desta história. Compreender por que o diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena foi suprimido no Ocidente, mas preservado na Etiópia, exige examinar as dinâmicas de poder que operavam na Igreja antiga. O cristianismo primitivo conhecia múltiplas formas de autoridade. Profetas e profetisas falavam com inspiração direta. Mestres itinerantes ensinavam de comunidade em comunidade. Apóstolos reivindicavam comissão do próprio Senhor. Anciãos locais governavam as congregações. A autoridade era diversa e fluida. Nesse contexto, figuras como Maria Madalena podiam reivindicar autoridade baseada em experiência direta. Ela havia visto o ressuscitado, havia recebido revelações, havia sido comissionada como mensageira. Sua autoridade não dependia de nomeações institucionais, mas de um encontro pessoal. À medida que o cristianismo se institucionalizava, esse modelo carismático se tornava problemático. As estruturas episcopais emergentes precisavam controlar quem tinha autoridade para ensinar. A sucessão apostólica, a ordenação, as credenciais institucionais substituíam gradualmente a experiência carismática como fonte de legitimidade. Os textos que apresentavam Maria Madalena como receptora de revelações especiais legitimavam formas de autoridade que as estruturas não podiam controlar. Se uma mulher do passado havia recebido ensinamentos superiores diretamente do Senhor, quem poderia reivindicar autoridade comparável hoje? As implicações eram desestabilizadoras. A questão de gênero complicava as coisas. As cartas pastorais, provavelmente do século II, já restringiam os papéis femininos. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem. Essas restrições refletem debates reais sobre quem poderia exercer liderança.
Maria Madalena, como mestra com autoridade, contradizia diretamente essas restrições emergentes. Os textos que a honravam desafiavam normas que a ortodoxia estava estabelecendo. Marginalizar esses textos ajudava a consolidar estruturas onde as mulheres eram excluídas da liderança. A associação com o gnosticismo proporcionou uma justificativa adicional. Quando a ortodoxia definiu o gnosticismo como heresia, os textos associados foram condenados por extensão. Não importava se continham tradições genuinamente antigas. Seu uso por grupos rejeitados os contaminava. A transformação de Maria Madalena de apóstola a prostituta completou o processo. Uma pecadora arrependida, por mais santa que se tornasse, não podia reivindicar a autoridade de uma testemunha privilegiada. Distorcer seu passado minava a legitimidade de seu testemunho. A Etiópia escapou dessas dinâmicas por sua posição geográfica e política. Sua igreja não estava tão integrada às estruturas imperiais. Suas tradições evoluíram com maior independência. A autoridade dos concílios ocidentais não era automaticamente vinculativa. O isolamento também significava menor pressão para homogeneizar. Quando Roma decidia quais textos rejeitar, a Etiópia podia simplesmente continuar com suas tradições herdadas. Não havia força externa que a obrigasse a se conformar. A estrutura eclesiástica etíope também diferia. Os monastérios tinham poder considerável. A tradição oral tinha peso junto à escrita. O modelo de autoridade era menos centralizado que o romano. Nesse contexto, tradições diversas podiam coexistir mais facilmente. É importante evitar simplificações excessivas. Não houve uma conspiração única para suprimir o diálogo secreto. O processo foi gradual, resultado de muitas decisões. Algumas envolviam genuinamente questões de gênero, outras envolviam ortodoxia teológica, outras ainda envolviam política eclesiástica. O que podemos afirmar é que as tradições sobre Maria Madalena como autoridade espiritual foram marginalizadas por processos que tinham dimensões de poder. Reconhecer isso não invalida a tradição ortodoxa, mas a torna significativamente mais complexa. Examinemos diretamente o que os textos antigos dizem sobre o diálogo entre Jesus e Maria Madalena. O Evangelho de João fornece o fundamento canônico. O capítulo 20 narra o encontro no jardim. Maria chora junto ao sepulcro vazio. Ela vê alguém que acredita ser o jardineiro. Ele pergunta: "Mulher, por que choras? Quem procuras?" Ela responde pedindo informações sobre onde levaram o corpo. Então chega o momento do reconhecimento. Jesus diz simplesmente: "Maria", e ela responde: "Rabone", que significa mestre. Nessa troca de nomes, tudo muda. A voz que pronuncia seu nome é inconfundível. Jesus então diz: "Não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. Vai a meus irmãos e diz-lhes: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus." Maria vai e anuncia: "Eu vi o Senhor", comunicando o que ele lhe disse. O Evangelho de Maria expande esse encontro. Após uma aparição aos discípulos reunidos, Maria os consola e começa a revelar ensinamentos que o Senhor lhe comunicou em visão. As palavras preservadas incluem o diálogo sobre a visão. Maria pergunta: "Senhor, aquele que vê a visão, vê através da alma ou através do espírito?" O Salvador responde: "Não vê através da alma, nem através do espírito, mas a mente que está entre ambos é quem vê a visão." O texto continua com Maria revelando a ascensão da alma através de diferentes poderes. O desejo interroga: "Não te vi descer, mas agora te vejo ascender. Por que mentes, se me pertences?" A alma responde: "Eu te vi, mas tu não me viste. Eu te servi como vestimenta e não me conheceste." A ignorância é confrontada de modo semelhante. A alma declara: "Julgaste, mas não foste julgada. Governaste, mas não foste governada. Não me conheceste, mas eu te conheci." A ira em 4 formas: escuridão, desejo de morte, reino da carne, sabedoria irada. É a última confrontação. A alma que compreendeu sua natureza as transcende e alcança o repouso no silêncio. A Piste Sofia apresenta diálogos mais extensos. Maria pergunta sobre mistérios diversos: o destino das almas,
os diferentes níveis de iniciação, os poderes cósmicos, os arrependimentos da própria Pistis Sophia. As respostas de Jesus são elaboradas, repletas de uma cosmologia complexa, mas intercalados estão elogios repetidos a Maria. Bem-aventurada és tu, Maria. Teu coração está mais voltado para o reino dos céus que o de todos os teus irmãos. Em uma passagem notável, Jesus diz: Maria, tu, bem-aventurada, a quem aperfeiçoarei em todos os mistérios do alto. Fala com liberdade, tu cujo coração está mais elevado para o reino que o de todos os teus irmãos. Quando Pedro protesta pela proeminência de Maria, Jesus o repreende. A autoridade de Maria é estabelecida pelo próprio Senhor, não depende da aceitação dos outros discípulos. Esses textos não são história no sentido moderno. São reflexões teológicas, desenvolvimentos do que as comunidades acreditavam que o encontro entre Jesus e Maria significava, mas preservam tradições genuinamente antigas sobre como algumas comunidades entendiam essa relação. Depois de examinar o diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena preservado nas tradições etíopes, surge a pergunta crucial: como integramos essas perspectivas em nossa compreensão da fé? A primeira conciliação necessária é entre os evangelhos canônicos e os textos adicionais. Os evangelhos fornecem o fundamento indiscutível. Maria Madalena foi testemunha privilegiada da ressurreição. João narra um diálogo direto com o ressuscitado. Este é um ponto de partida sólido. Os textos adicionais não contradizem esse fundamento. Eles o expandem, desenvolvem, exploram suas implicações. Podemos valorizá-los sem colocá-los no mesmo nível de autoridade que os evangelhos canônicos. Diferentes textos têm diferentes níveis de autoridade, mas todos podem contribuir para a nossa compreensão. A segunda conciliação é entre tradições cristãs diferentes. A Igreja Etíope preserva tradições que outras igrejas marginalizaram. Essa diversidade pode ser vista como problema ou como riqueza. Preferimos vê-la como riqueza. O cristianismo sempre foi diverso. As diferentes tradições preservam diferentes ênfases, diferentes experiências, diferentes sabedorias. A Igreja Etíope pode nos ensinar sobre Maria Madalena, coisas que o Ocidente esqueceu. Isso não significa que todas as tradições sejam igualmente corretas em tudo. Significa que precisamos abordar as diferenças com humildade, reconhecendo que nenhuma tradição tem o monopólio da verdade. Podemos aprender uns com os outros. A terceira conciliação é entre a Maria Madalena histórica e as imagens devocionais. Sabemos pouco com certeza sobre a mulher histórica. Os evangelhos dão poucos detalhes biográficos. Os textos posteriores desenvolvem sua figura em direções que podem ou não corresponder a realidades históricas. Mas as imagens devocionais têm valor próprio, mesmo que não sejam biograficamente precisas. A Maria Madalena da devoção etíope, a Maria Madalena dos textos gnósticos, todas expressam algo verdadeiro sobre como as comunidades encontraram significado em sua figura. A quarta conciliação é entre a autoridade carismática e institucional. Os textos que apresentam Maria como receptora de revelações especiais levantam questões sobre autoridade. Quem pode ensinar legitimamente? De onde vem a autoridade espiritual? As instituições fornecem estabilidade e verificação comunitária. O carisma fornece frescor e renovação. Ambos são necessários. As tradições sobre Maria nos lembram que a autoridade espiritual nem sempre flui através de canais institucionais. Isso convida à humildade, não à anarquia. A quinta conciliação é entre conhecimento e mistério. Os textos sobre o diálogo secreto revelam ensinamentos profundos, mas também apontam para além de si mesmos. A alma que completa sua jornada alcança o repouso no silêncio. As palavras conduzem para além das palavras. A fé genuína coexiste com o mistério. Nem tudo pode ser explicado nem resolvido. Maria Madalena permanece, em certo sentido, figura de mistério. Os diálogos segredos que esses textos guardam mais provocam perguntas do que oferecem respostas. E essa abertura, longe de ser um defeito, é um convite. O diálogo secreto não se propõe a entregar todas as respostas prontas. Seu objetivo é, antes, guiar-nos a uma realidade que está muito além do que pode ser simplesmente formulado.
O conhecimento que ele veicula não é mera informação, é de fato transformador. Aquele que se abre genuinamente a esses ensinamentos é inevitavelmente mudado por eles. Maria Madalena, como um verdadeiro arquétipo de discipulado, nos aponta um caminho. Seu coração, integralmente voltado para o reino, sua notável capacidade de receber a verdade sem se perturbar, sua inabalável disposição em transmitir o que lhe foi confiado. Tudo isso exemplifica possibilidades que permanecem abertas e acessíveis para quem realmente busca. Percorremos, juntos, um caminho extraordinário. Mergulhamos em tradições ancestrais e há muito esquecidas. Desvendamos textos que resistiram ao tempo e a todas as expectativas. E nos aprofundamos na história de uma mulher cuja importância foi sistematicamente minimizada por séculos, mas cuja voz, incrivelmente, se recusa a ser silenciada. O diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena emerge desse percurso como um testemunho irrefutável de uma relação espiritual de profundidade singular. Ela não foi meramente mais uma discípula entre tantos. Foi a discípula, aquela cujo coração estava mais profundamente voltado para o reino. A primeira testemunha, a primeira mensageira, a apóstola dos apóstolos. As tradições etíopes, por sua vez, preservaram aquilo que o Ocidente optou por esquecer. Em mosteiros encravados em montanhas remotas, gerações e gerações de monges copiaram e recopiavam textos que, em outras paragens, simplesmente desapareceram. Sua fidelidade silenciosa e incansável guardou para nós um tesouro inestimável para toda a humanidade. O diálogo que esses textos preservam nos fala de uma profunda transformação interior. A alma que reconhece sua verdadeira natureza pode transcender os poderes que a aprisionam. O desejo, a ignorância, a ira, esses não têm poder sobre aquele que verdadeiramente compreendeu. O conhecimento que Maria recebeu e transmitiu não é, portanto, uma informação abstrata, mas um caminho tangível de libertação. A distorção de Maria Madalena, reduzida à figura da prostituta arrependida, foi uma injustiça histórica colossal, que apenas agora começa a ser corrigida. Por mais de 1000 anos, uma mestra de autoridade inquestionável foi rebaixada à condição de pecadora redimida. Sua voz profética foi silenciada. Seu exemplo de discipulado perfeito, deliberadamente obscurecido. Mas a verdade, é sabido, sempre encontra seus caminhos. A Etiópia guardou o que outros perderam. As descobertas de Nag Hammadi trouxeram à luz o que estava enterrado. A pesquisa acadêmica recuperou o que a tradição distorceu. Maria Madalena está, finalmente, sendo redescoberta. Se você chegou até aqui, saiba que você participou ativamente desse redesenhar da história. Você ouviu o diálogo secreto. Você conheceu uma Maria Madalena muito diferente daquela que lhe ensinaram. Você explorou tradições que a maioria simplesmente ignora. Mas a jornada não termina aqui. Os textos etíopes contêm muito mais do que pudemos explorar. As tradições orais ainda estão vivas. As investigações continuam. Sempre há mais a ser descoberto sobre essa mulher extraordinária e sua relação ímpar com o Mestre. As palavras que Jesus lhe dirigiu, segundo essas tradições, seguem ecoando poderosamente. Bem-aventurada és tu, Maria, cujo coração está mais dirigido ao reino do que o de todos os teus irmãos. Esse elogio é um convite direto a todos que buscam a orientarem igualmente seus corações. Chegamos assim ao fim deste extraordinário mergulho no diálogo secreto entre Jesus e Maria Madalena, preservado na Bíblia etíope. Se você chegou até aqui, é porque você é uma daquelas pessoas que buscam conhecimento profundo, que valorizam as tradições preservadas em lugares inesperados e que compreendem que a riqueza do cristianismo excede o que qualquer tradição única pode, sozinha, capturar. Este canal existe para pessoas exatamente como você. Se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito. Temos muito mais a explorar juntos sobre as tradições esquecidas, os textos preservados e os mistérios da fé que merecem ser desvendados. Sua companhia nesta jornada significa tudo para nós. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora em sua tela aparecerá outro vídeo que continuará expandindo sua perspectiva sobre os segredos do cristianismo antigo. Não pare por aqui. A busca por conhecimento, afinal, nunca termina.
Maria Madalena viu o Senhor ressuscitado. Recebeu revelações que outros não podiam suportar. As transmitiu àqueles que estavam preparados para ouvir. Seu exemplo permanece como um convite perene. O diálogo secreto foi revelado. As palavras guardadas por séculos foram compartilhadas. E você, ao completar este mergulho, tornou-se herdeiro de tradições que cruzaram milênios para chegar até você. A alma que verdadeiramente compreendeu pode atravessar os poderes e encontrar o repouso no silêncio. Que estas palavras ancestrais iluminem seu caminho.